Bom dia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Hoje é 2 de novembro de 2021 e vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. O dia está amanhecendo e vamos ao estudozinho do Manancial no dia de hoje, o qual se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 50 ao 58. E a palavra de Deus nos diz assim, desta forma e desta maneira. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Está falando do mistério de Deus, irmão, quando Deus vier resgatar-nos e levar-nos para junto dele, para morarmos com ele, para vivermos ali, louvando, engrandecendo, onde a felicidade será plena. Irmãos, a única certeza 100% que nós temos é que nós iremos morrer. Não tem para onde correr disso, não. O tempo está correndo contra a gente. Cada dia que passa, a gente envelhece um pouquinho mais e chega mais perto do nosso fim. Que só Deus sabe o dia e só Deus sabe a hora. Não é verdade? Então a gente tem que estar firmado nessa palavra. A gente tem que andar na palavra, viver na palavra, morrer, se preciso for, pela palavra, pelo amor de Jesus. Ele fez isso por nós, irmão. Então cabe a nós agora continuar a boa obra. A boa obra é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é para todo aquele que está perdido, irmão. A gente prega, o Espírito Santo vai fazer a obra, né? Vai convencer a pessoa do pecado e ela vai se reconciliar, se religar, né? Através de Cristo a Deus. E aí nós temos uma passagem pela porta estreita, o qual nós vamos, né, aprendendo todo santo dia que passar pela porta estreita é muito difícil. Muito difícil. Você tem que fazer como Paulo, negar-se a si mesmo. Paulo chegou num ponto que ele mesmo dizia assim que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. Então assim, ele se desfez do próprio eu, do seu ego, para deixar que Cristo vivesse a vida dele. Assim devemos ser nós. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Nós devemos ser gentis, nós devemos sempre dar 2 passos para trás e refletir, né, no que está acontecendo, não deixar a palavra sair pela boca impensada, né? Nós agora temos um autocontrole. Esse Jesus, o qual nós servimos, ele vai nos ensinando todo dia, mano. Às vezes você faz uma coisa assim impensada, mas logo o Espírito Santo te avisa, não é dessa forma. Deixa eu te contar uma coisa. Um dia desse eu estava ali numa roda de amigos, 6 horas da manhã, tomando um cafezinho na casa de um conhecido ali, e só conversa que não ia, não, sabe? E de repente o Espírito Santo deu um estalo na minha cabeça assim. Feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando falou isso na minha cabeça, eu na mesma hora pulei do banco e falei tchau, pessoal. A conversa, eu não falei isso para não criar um atrito, mas a conversa ali não estava agradável aos meus ouvidos. E o Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. Aleluia. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, nós somos corruptíveis, se revista da incorruptibilidade. Nós vamos nos revestir da incorruptibilidade. E que isto que é mortal se revista da imortalidade. Nós vamos ser transformados por completo. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e o que isto é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, porque Jesus venceu a morte.
Jesus enfrentou a morte e venceu a morte, né? Jesus Cristo nos dá o exemplo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Perdeu, perdeu, meu irmão, perdeu. Agora, através de Cristo, nós temos o caminho de volta para aquilo que está preparado desde a fundação do mundo, né? Que é a nossa vida eterna, o nosso novo corpo incorruptível, onde a felicidade ela vai ser plena. Tu não vai sentir falta de nada. Nada, não vai fazer falta nada, nada, nada. Porque o próprio Cristo, a própria árvore da vida, o próprio amor vai estar conosco ali, o próprio Deus. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vitória. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, quer dizer seguro, seja seguro e constante, né? Que é constante aquilo que não muda, sempre abundante, né? Sempre abundante, sempre com fartura, na obra do Senhor, né? Com responsabilidade, nós devemos anunciar a obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, quer dizer, não é oco, ele é preenchido pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, o nosso trabalho não é vão. Vamos pregar a palavra. Colabore aí conosco, se inscrevendo no nosso canal no YouTube. O link vai abaixo aí. Amém? E o estudozinho do manancial de hoje diz assim. Aleluia, Senhor Jesus. Você crê nisso? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria das pessoas, amados, prefere não pensar ou falar da própria morte, mesmo sendo uma experiência com 100% de probabilidade de ser vivida. Quando falam, procuram romantizá-la. A Bíblia, entretanto, apresenta-a como ruim, algo ruim, como inimiga. Está lá em 1 Coríntios 15, 26. Ela não é enfrentada somente no final da vida, mas também em diversas ocasiões, como o envelhecimento, perda da saúde e de entes queridos, sendo então um assunto que deve ser tratado. A morte tem sua origem no pecado e é a consequência inevitável deste. Está lá em Romanos 6, 23. Contudo, Jesus a enfrentou e a venceu, garantindo a certeza de uma vida eterna para aqueles que creem nele. Logo, aceitando a realidade da morte, olhamos para Cristo na certeza de que ele nos conduzirá tanto nesta vida como na vindoura, possibilitando assim que sejamos vitoriosos ao seu lado para sempre. Nós vamos estar lá com o próprio Cristo. Neste dia em que a sociedade se recorda daqueles que morreram, recordemos-nos da doce e contínua presença de Cristo em nossa experiência de morte diária, sendo esta confiança a fonte única de esperança contra um inimigo tão potente. A certeza da vitória de Jesus sobre a morte sempre será um consolo verdadeiro para aqueles que nele repousam. Mas para isto ser uma realidade, uma jornada, você precisará responder positivamente a pergunta daquele que afirmou ser a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E a pergunta que fica é, você crê nisso? Isso é para a reflexão no dia de hoje. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida, que ele há, quando ele vier ao som da trombeta, ressuscitará todos os mortos que morreram em Cristo, que dormem no Senhor, ressuscitarão primeiro. Aqueles que aceitaram Jesus, que sacrificaram a vida pela pregação do Evangelho, que verdadeiramente viveram aquele amor de Jesus, esses ressuscitarão primeiro e vão para a glória eterna, com um novo nome, um novo corpo incorruptível, né? E uma alma eterna. Amém? Que possamos refletir nisso aí. Você crê nisso? Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Muito obrigado, Jesus. Jesus, derrama tuas bênçãos sobre nossas vidas e nos dê longos dias, Pai, aqui na terra, porque viver aqui também é muito bom, Pai.
né? Até o dia que o Senhor possa nos chamar para a cidade eterna, Senhor. Nós confiamos no Senhor, Pai. Nós cremos que o Senhor, né, viveu, nasceu, morreu e ressuscitou. Eu creio nisso. Então, Pai, cuida de nós enquanto a nossa viagem aqui continua, né? Enquanto nós ainda estamos aqui no planeta Terra. Abençoa nossos sonhos, nossos projetos, né? E que tudo que nós façamos, Pai, façamos para o Senhor. Que possamos te louvar e te engrandecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fica na presença do Senhor. Não se afaste por nada. Creia, esse momento está muito perto, né? A volta de Jesus é uma volta iminente. Tudo ao redor do mundo está dando os sinais que estão descritos na Bíblia da volta do Senhor. Então permaneça firme, repreenda o inimigo, repreenda o devorador, permaneça firme no nome de Jesus. Shalom, meu irmão, fica na paz.